livro apócrifo da Bíblia. Caverna dos Tesouros. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, está escrito: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 50. O Gólgota. Como vês, o Messias foi em tudo semelhante a Adão, como está escrito. No lugar em que Melquisedeque servia como sacerdote, em que Abraão levou seu filho Isaque para imolá-lo sacrifica, lá foi plantada a haste da cruz do madeiro. Esse lugar é o ponto central da terra, e lá é o ponto de encontro de suas quatro partes. Pois, quando o Altíssimo criou a terra, irradiou disso a sua força, e a terra preencheu-se dessa força. Lá no alto do Gólgota permaneceu a força de Altíssimo, e ficou em repouso, e lá juntaram-se os quatro cantos do mundo. Esse lugar representa as extremidades da terra. Vamos saber mais pouco sobre Gólgota. Segundo os quatro evangelistas, São Mateus, São Marco, São Lucas e São João, Messias teria sido crucificado no madeiro num lugar chamado Calvário, em hebreu Gólgota, que significa o lugar da caveira, também conhecido por lugar do crânio. Evangelho de João o descreve como sendo localizado fora de Jerusalém, mas evidências recentes sugerem que Gólgota fica a uma curta distância do muro da cidade antiga, dentro dos limites atuais da cidade. Quando Sem transportou o corpo de Adão para Gólgota, aquele lugar era o portão da terra. Sem abriu-se. Depois que Sem e Melquisedeque haviam depositado o corpo de Adão no ponto central da terra, as suas quatro partes abriram-se e o cobriram. E fechou-se novamente o portão, de sorte que nenhum dos filhos de Adão pudesse abri-lo. Quando sobre ela e Adão foi erguida a cruz do madeiro do Messias, a cruz madeiro do Redentor de Adão e de sua descendência, abriram-se as portas daquele lugar por sobre Adão.
e estando plantada sobre ele, Adão, a haste da cruz do madeiro, e o Messias através da lança alcançou a vitória, fluiu do seu lado sangue e água, derramando-se abaixo na boca de Adão, e assim representando para ele, Adão, o batismo. Por essa forma, ele, Adão, foi batizado. Depois que os judeus gregos e escribas hebreus pregaram o Messias do lenho da cruz do madeiro, repartiram entre si, aos pés dele, as suas vestes, segundo está escrito. Sua túnica era de púrpura, vestimenta de um filho do rei. Quando cobriram com o manto da realeza, Pilatos não permitiu que fosse uma veste simples, mas sim uma vestimenta real, de púrpura ou escarlate. Observa bem, irmão Nemésio, que o escarlate simboliza a vida. Diziam os clientes da prostituta Raabe, deixa dependurada a corda escarlate janela abaixo, precisamente a corda pela qual haviam de descer, após terem sido alegremente recebidos por ela. Isso representa uma imagem de Nosso Senhor, o Messias, e a corda escarlate é a imagem do seu sangue precioso e vital. Raabe foi um daqueles personagens inesperados da Bíblia. Mesmo vivendo como prostituta, ela foi selecionada para a alta honra em Hebreus 11. Visão do Messias nas três maiores religiões e políticas. O Messias é uma das figuras centrais das três maiores religiões monoteístas do mundo, o cristianismo romano, judaísmo e o islamismo. Ambas as religiões têm muito a dizer sobre a pessoa e a obra do Messias. Porém, o que muita gente não sabe é que as visões das três religiões sobre a pessoa do Messias, e sua obra, divergem muito. Começando pela visão islâmica sobre Messias e outra duas vocês pesquisas, como é reconhecido no Islã, Issa, nome provavelmente copiado do termo siríaco para Jesus, que seria Jesus, veremos que ele é aclamado, reverenciado e amado pelos muçulmanos como sendo um de seus maiores profetas, menor em prestígio apenas que o profeta Maomé. O Messias é visto no Islã como um dos maiores profetas de Alá, que lhe revelou o Injil. Evangelho, em árabe, no Corão, ele é mencionado em 15 das 114 suras, com cerca de 93 menções. O Corão fala do nascimento virginal do Messias, sendo Maria sua mãe. Suras 19, 16 a 23 e 29 a 33, menciona também diversos milagres atribuídos a ele, Messias, como restaurar vista aos cegos, curar leprosos e ressuscitar mortos. Sura 13:49. Ainda, o texto sagrado islâmico afirma que o Messias jamais cometeu pecado. Suras 13:46 e 19, bem como lhe atribui uma série de títulos de honra, como a pura verdade. Sura 19:34, e Suras 3:45, 4:71, 5:19, 9:33 e 14, a deidade de Jesus é afirmada ainda em diversas passagens do Novo Testamento, tais como João 1:2, 1:18, 17:3-5, Mateus 1:23, Atos 20:28, Romanos 9:5, Colossenses 2:2, Tito 1:13, e Timóteo 1:17, Hebreus 1:8, 2 Pedro 1:1, dentre inúmeras outras passagens.
O apóstolo Pedro referiu-se ao mundo espiritual pós-mortalidade como uma prisão, o que realmente é para alguns. 1 Pedro 13, 18 a 20. Na prisão espiritual estão os espíritos daqueles que ainda não receberam o evangelho do Messias. Esses espíritos possuem o livre-arbítrio e podem ser influenciados tanto pelo bem como pelo mal. Se aceitarem o evangelho e as ordenanças realizadas em seu favor nos tempos, podem deixar a prisão espiritual nesse mundo jaz no poder dos caídos, e habitar no reino dos céus na região do paraíso. Onde é o mundo espiritual? É aqui mesmo, na Terra, mas em outra dimensão, que normalmente não conseguimos perceber. O presidente Ezra Taft Benson disse, às vezes, o véu entre esta vida e a do outro lado torna-se extremamente tênue. Os entes queridos que nos deixaram não estão longe de nós. O presidente Brigham Young ensinou que o mundo espiritual pós-mortalidade fica aqui na Terra, ao nosso redor. Como é a vida no mundo espiritual? Os seres espirituais possuem e são bem semelhantes a nós, mortais aqui na Terra. A única diferença é que o corpo espiritual é perfeito em sua forma, são diferentes até na cor. Éter 13:16. Os espíritos levam da Terra as mesmas atitudes de devoção ou antagonismo às coisas justas. Alma 34:34. Seres espiritual possuem os mesmos desejos e inclinações que tinham quando viviam na Terra. Todos os espíritos têm a forma adulta. Espíritos já eram adultos antes de sua existência mortal aqui na Terra e são adultos após a morte, mesmo quando morrem bebês ou crianças. Os justos e os iníquos estão separados. Nef 15 e 28 a 30, mas os espíritos podem progredir de um nível para o outro se aprenderem os princípios do Evangelho e viverem de acordo com a lei divina. Os espíritos que estão no reino dos céus no paraíso podem ensinar os espíritos humanos que estão na prisão aqui na Terra. Ressurreição, julgamento e morada eterna no reino do Pai. O mundo espiritual físico é uma morada temporária na Terra. As pessoas ressuscitarão, serão julgadas e herdarão um reino de acordo com suas obras e desejos. As Escrituras ensinam sobre 3 reinos de glória: o reino celestial, o reino terrestre e o reino teleste. Doutrina 88:20 a 32 e Convênios 88:20 a 32. Há também um reino sem glória, que chamamos de trevas exteriores, onde serão lançados Satanás, os caídos e seus seguidores. Doutrina 76:28 a 35 e Convênios 76:28 a 35, 44 a 48. Reino teleste. O mais baixo dos reinos de glória no céu. As Escrituras comparam a glória do reino teleste com a glória das estrelas caídas. Esses não receberam o Evangelho nem o testemunho do Messias na terra nem no mundo espiritual. Os caídos e os humanos sofrerão por seus pecados no inferno até depois do milênio. Estes são os que são mentirosos e feiticeiros e adúlteros e libertinos, e todo aquele que ama e inventa mentiras. Essas pessoas são tão numerosas quanto as estrelas do céu e as areias da praia. Serão visitadas pelo Espírito Santo de julgamento. Todos os que herdarem o reino celestial, viverão com o Pai celestial, Messias e a família espiritual para sempre.
Doutrina 7662 e Convênio 7662. Por meio do trabalho vicário do exemplo do Messias e conforme suas obras, todas as pessoas que viveram na terra podem ter a mesma oportunidade de receber a plenitude do Evangelho da promessa e as ordenanças de salvação para que possam herdar um lugar no mais alto grau da glória celestial. Parte deste trabalho é realizado no mundo espiritual aqui na terra. Para o reino terrestrial, irão a julgamento aqueles que rejeitaram o evangelho da promessa, e reino celestial, aqueles que rejeitaram a riqueza desse mundo, mas receberam o prêmio depois no mundo espiritual. São as pessoas honradas na terra, mas que foram exemplos para o evangelho e não compartilhar artimanhas dos desejos dos homens e caídos. Doutrina 7673 a 79 e Convênio 7673 a 79, para o reino celestial irão os que são mentirosos, feiticeiros, adúlteros, libertinos, amor à riqueza, e todo aquele que ama e inventa mentiras. Doutrina 7681 a 88 e Convênio 7681 a 88 e 103 a 106, 109.